Olá a todas e todos, meu nome é Gleidson José da Silva, sou professor de História Antiga do Departamento de História da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo. No dia de hoje, nós recebemos para a entrevista a professora Margarida Maria de Carvalho, organizadora do dossiê sobre a Antiguidade Tardia, do segundo número da revista do ano de 2021. A professora Margarida Maria de Carvalho é professora de História do Departamento de História da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e também professora do programa de pós-graduação em História da mesma universidade. E tem atuação também em programas de pós-graduação outros, junto à Universidade Federal de Alfenas, no Brasil, mas também junto à área de estudos clássicos da Universidade de Coimbra. A professora Margarida Maria de Carvalho é uma das maiores especialistas na área de estudos de Antiguidade Tardia no Brasil. Então é uma grande satisfação e uma grande honra recebê-la para essa entrevista. Eu gostaria de agradecê-la muitíssimo em nome da República Médica. Então, seja bem-vinda, Margarida. Gleidson, muito obrigada por esse convite maravilhoso. É uma imensa satisfação estar aqui com você. Você que foi meu aluno, imagina, de graduação, me orientando de iniciação científica. É uma satisfação imensa. Muito obrigada pelo convite, para a organização do dossiê, para participar assim intensamente da Heródoto. Eu estou muito feliz. Eu gostaria de começar essa entrevista por uma pergunta ordinária, uma pergunta comum. O que te levou a escolher a área de Antiguidade Tardia como área de especialização? E quando você começou a se dedicar a essa área de estudos? Gleidson, antes de escolher me especializar em História Antiga e depois em Antiguidade Tardia, eu percorri um caminho meio longo dentro do curso de História. Na verdade, eu entrei para o curso de História na graduação em 1984, na UFRJ, porque eu tinha a intenção de fazer relações diplomáticas, e naquela época não havia o curso de Relações Internacionais. Qualquer pessoa de qualquer área poderia tentar a diplomacia, e eu me lembro que no meu pré-vestibular eu conversei muito com um professor de História que veio a ser meu professor na UFRJ, e aí eu perguntei a ele, eu quero muito fazer diplomacia, você acha que se eu fizer História eu terei condições de fazer? Aí ele, não, total condições. O curso de História da UFRJ melhorou muito, né? Lembrando que eu entrei no curso de História da UFRJ no período de abertura política, né, da Nova República no Brasil. Então, novas leituras historiográficas estavam sendo feitas. Então, eu fiz a minha graduação em 5 anos, e aí no terceiro ano, eu fui fazer História Antiga. Aí, quando entrou o ano de 87, eu me tornei monitora de História de Roma Antiga e, ao mesmo tempo, tinha passado, em primeiro lugar, para trabalhar como estagiária em História da Saúde Pública na Casa de Oswaldo Cruz, na Fundação Instituto Oswaldo Cruz. Então, eu percorri um longo caminho por diversas áreas, mas o que me levou a escolher a área de Antiguidade Tardia é que eu tinha muita atração por História Antiga e História Medieval. E eu entrei para o grupo de estudos de Antiguidade Tardia do antigo setor de História Antiga e Medieval da UFRJ. Foi o primeiro grupo do Brasil que se chamava a Antiguidade Tardia, do terceiro ao sétimo século. E aí eu entrei, comecei a me dedicar aos estudos de Antiguidade Tardia,
e escolhi trabalhar com a documentação referente ao imperador Juliano. Então, eu acho que foram vários motivos que me levaram a escolher a Antiguidade Tardia. A própria história política da época, né, que nós estávamos num período de transição, saindo da ditadura para uma nova abertura, aquilo significava uma transição, e depois de eu ter percorrido todo esse caminho de fazer as disciplinas de história contemporânea, monitoria de Brasil Colônia, estágio na Fiocruz em História da Saúde Pública, fui fazer monitoria de Antiga 2, eu não tive dúvidas de que eu queria fazer História Antiga e que a Antiguidade Tardia ia suprir muito o meu desejo. Bom, você é uma profissional da área de História Antiga extremamente ativa no Brasil. Eu te pergunto quais são os desafios de se pesquisar a área de Antiguidade Tardia no Brasil, no contexto brasileiro. Olha, Gleidson, eu acho que já é difícil, embora tenha melhorado muito, se dedicar à área de história antiga como um todo. Embora hoje nós estamos assistindo uma produção crescente na área de história da Grécia, na área de história de Roma, na área de história antiga oriental. Tudo cresceu muito no Brasil em relação à história antiga, né? Muitos grupos de história antiga, GTHA, aí que nós fundamos em 2001, professor Gilvan Ventura da Silva, Fábio Faversani, Ana Tereza Marques Gonçalves, eu, né, em 2001, nós colocamos botamos o bloco na rua do GTHA, a SBEC atuando há muitos anos, então tudo cresceu muito, mas ainda há desafios. Eu acho que, no caso específico de Antiguidade Tardia, é impossível um aluno fazer uma pesquisa em Antiguidade Tardia se ele não sabe línguas estrangeiras. Infelizmente, a produção de Antiguidade Tardia já cresceu, mas ela ainda é tímida se nós a compararmos com a produção existente sobre o Principado Romano, por exemplo. Eu acho isso. Então, a gente tem que se deparar o tempo inteiro com uma historiografia estrangeira, sem falar que nós temos que estudar grego, latim, como todo antiquista, e a Antiguidade Tardia ainda se depara com alguns desafios, como vencer a ideia de queda do Império Romano, de decadência do Império Romano, né? O aluno que entra no primeiro ano do curso de História, ele ainda entra com essas ideias, infelizmente. Ele não tem noção do que é a Antiguidade Tardia. Então, eu acho que esses são os nossos desafios principais. Ainda há uma produção tímida, eu acho que nós precisamos montar mais coletâneas, mais livros autorais, mais dossiês sobre a Antiguidade Tardia, para que essa área seja mais divulgada no nosso país. E isso é bastante expressivo, porque quando a gente compara o crescimento da história antiga no Brasil, ele é muito grande, né? Porque na Europa praticamente estagnou. Nos Estados Unidos também, há colegas que falam isso. E na Austrália também tem um pouco de... Claro que tem várias pesquisas australianas em Antiguidade Tardia, mas aqui no Brasil nós somos favorecidos por isso. A história antiga está sempre crescendo, e isso é impressionante. O que impressiona muito os colegas estrangeiros, né? E eu acho que o Brasil, dentro da América Latina, pode se tornar um expoente na produção de história antiga e dentro da área de Antiguidade Tardia também. Então, são esses desafios que a gente tem que vencer, apesar das nossas dificuldades políticas, né? Pensar num esforço coletivo. Eu acho que nós precisamos muito disso. Pensar um pouco mais no coletivo, porque quando a gente bola um dossiê de Antiguidade Tardia, ou uma coletânea de Antiguidade Tardia,
como nós estamos elaborando agora, você, eu, professora Maria Aparecida de Oliveira Silva, tem que pensar no coletivo. Quem não pensa no coletivo, então é complicado. É outro desafio que nós temos também que enfrentar, é favorecer a questão coletiva, não somente individual. Então, te agradeço muitíssimo. Imagina, sou eu quem agradece, Gleidson. E, em nome da revista, espero poder contar com a sua participação, esperamos poder contar com a sua participação em outras oportunidades. Então, muito obrigado, Margarida. Eu que agradeço. Muito bom, muito bacana. Obrigadão.